Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para concurso, nós temos uma questão que nos diz o seguinte. O Estádio Municipal Engenheiro João Guido, mais conhecido como Uberabão, é um estádio multiuso brasileiro localizado na cidade de Uberaba, Minas Gerais, e tem suas dimensões próximas de 100 metros por 70 metros, tendo o município uma área de 4.529 km², com uma população de 350 mil habitantes aproximadamente. Nos telejornais tem sido muito usado o termo campos de futebol para se referir a grandes áreas pelo fato de provocar um melhor entendimento das pessoas. E aí está pedindo para que nós completemos aqui os espaços em branco com o valor correto. Aí fala, a área de Uberaba equivale a um valor de aproximadamente tantos campos de futebol. É o que foi falado no enunciado, turma, que é comum utilizar o campo de futebol como parâmetro para determinar o quão grande uma determinada área é. E aí você tem que imaginar quantos campos de futebol caberiam dentro daquele local, entendeu? E aí fica uma coisa mais, digamos, significativa. E posteriormente fala que a densidade demográfica da cidade em habitantes por campos de futebol terá um valor de aproximadamente tal valor, e a densidade em habitantes por quilômetros quadrados terá um valor inteiro próximo de determinado valor. E aí pergunta, né, qual alternativa que completa corretamente os espaços. Turma, tem a primeira opção, 647.000, 0,55 décimos, né, 77, 647, 577, 647, 500, 770, 158.515, 5 décimos e 77. Aí eu vou dar uma dica para vocês que é o seguinte: dessas opções, turma, 3 estão erradas. Essas opções erradas, quando o item é bem feito, a gente chama de distrator. O distrator, ele muitas das vezes é visto como, né, pegadinha, mas não é bem uma pegadinha. Ele é um aliado do professor quando ele quer entender a dúvida, né, do aluno. Então, quando você está fazendo uma prova dessa, caso você tenha precisão, muitas das vezes o distrator vai te ajudar, porque vai sobrar, você vai conseguir fazer aquele processo de eliminações de alternativas, e é o que vai acontecer aqui agora. Observa. Vamos pegar, por exemplo, a primeira demanda, que é descobrir a área, né, de Uberaba equivale a quantos campos de futebol, ou seja, a gente vai usar o campo de futebol como parâmetro para determinar o quão grande essa área de Uberaba é. E aí, nós vamos resolver todas, mas já adianto para vocês que num concurso só essa já seria o suficiente, beleza? Então, o campo de futebol ele tem 100 metros por 70 metros, ok? A área de Uberaba é de aproximadamente 4.529 quilômetros quadrados e os habitantes 350 mil. Então aqui, turma, quando eu multiplico, e já vou antecipando, quando eu multiplico aqui, vai dar 7.000 metros quadrados. 7 vezes 7 é 100 vezes 70, 7.000 metros quadrados. Eu vou antecipando que, para um concurso, você se prepara com vários conteúdos, mas uma dica é que você tenha o domínio básico de a maioria deles, até porque é uma prova, né, para professores. Então, nesse caso, o uso da potência de base 10, ao invés de escrever 7.000, se eu escrevesse aqui 7 vezes 10 elevado a 3, ou 10 elevado ao cubo, melhoraria demais. Vocês vão entender por quê. Porque aqui, quando nós vamos fazer a divisão ou a razão entre essas duas grandezas, nós não podemos simplesmente dividir, porque aqui está em quilômetros quadrados e aqui está em metros quadrados. Só que o fato de estar em quilômetros quadrados aqui faz com que vocês tenham que lembrar, turma, que o K também está sendo elevado ao quadrado, porque quando eu tenho quilômetros quadrados, é como se tivesse um parêntese aqui, tá? É como se o K e o M também tivessem sido elevado a 2. Então, esse K elevado a 2, vou até escrever de novo aqui, turma, não vamos poupar, né, escrita não, olha só. Seria mais ou menos isso, beleza? Porque aí na hora de fazer a conversão, fica mais tranquilo de você lembrar que o prefixo K, referente a quilo, ele tem a ver com 1.000. Então, ali seria 1.000 elevado ao quadrado metros quadrados. E aí, ao invés de eu calcular esse valor, eu transformo o 1.000 em potência de base 10. Eu sei que ficar reescrevendo aqui, turma, muitas das vezes algumas pessoas acham desnecessário, mas eu tento contemplar todos os níveis de aprendizado. Então, aqui o 1.000 nada mais é do que 10 elevado a 3,
e isso tudo elevado ao quadrado. E aí, propriedade de potência, né? Quando você tem uma potência de potência, turma, você mantém a base, então vai ficar 4.529 vezes 10 elevado, multiplica os expoentes, 10 elevado a 6 metros quadrados. E aí sim fica mais tranquilo, por quê? Agora eu sei a área de Uberaba e agora eu sei a área do campo de futebol. Então eu consigo determinar quantos campos de futebol aproximadamente refere-se essa área de Uberaba, porque eu vou pegar uma razão entre a área de Uberaba sobre a área do campo de futebol. Isso tudo em metros quadrados, tá, turma? Agora eu não escrevi aqui porque está na mesma unidade. Então aqui nós dividiríamos a parte inteira com a parte inteira. 4.529 dividido por 7. O múltiplo de 7 mais próximo de 45 é o 42, que é quando eu multiplico 7 vezes 6, sobra 3 aqui. O múltiplo de 7 mais próximo do 32 é o 28, que é quando eu multiplico esse 7 por 4, e aqui sobra 4. E o múltiplo de 7 mais próximo do 49 é o próprio 49, que é quando eu multiplico ele por 7. Então, eu sei que essa parte inteira gerou 647. Agora, a parte aqui referente à potência de base 10, eu tenho 10 elevado à sexta potência dividido por 10 elevado ao cubo, a terceira potência. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, isso aqui é igual a 10 elevado ao cubo. Ou seja, 10 elevado à terceira potência, que é a mesma coisa que 1.000. Então, eu sei que essa divisão, turma, vai ser 647 vezes 1.000, que é igual a 647.000. Uma vez, né, que eu soubesse e tivesse a precisão e a confiança de ver que você fez tudo certo e encontrou esse valor, pessoal, a questão estava feita. Porque só tem uma alternativa, né, que tem os 647.000. É o que eu falei sobre os distratores. Se você encontrasse essa, seria, né, desnecessário calcular as outras. Mas, como nós já estamos gravando o vídeo aqui, vamos aproveitar esse cálculo para fazer as demais. Nessa daqui, que pede a densidade demográfica, né, dos habitantes para os campos de futebol, turma, vocês têm que lembrar que unindo essas duas informações, nós encontramos que seriam 647.000 campos de futebol. Sabendo que são 350.000 habitantes, bastava, né, que nós realizássemos a divisão entre 350.000 e 647.000, beleza? E aí, né, a forma na qual você realiza essa divisão é bem pessoal. Alguns poderiam continuar com a notação científica, tem aquela ideia, né, de cancelamento aqui para facilitar, mas no geral, como o número é bem pequeno, né, da divisão que nos foi pedido ali nas alternativas, a gente não precisa de encontrar muitos valores, não. Vamos fazer aqui, ó, 350 dividido por 647, que vai ficar bem estranho. Mas vamos lá, o múltiplo, turma, de 647 mais próximo do 350 é o próprio zero. E aí você repetiria o 350 e já entraria na parte decimal do número, beleza? Então, 3.500, qual que é o múltiplo, né, de 647 mais próximo de 3.500? Turma, a gente precisa de um número ali só, né? Depois da alternativa você vê que tem várias vezes 5 décimos, mas se você não soubesse que era o 5, desconsidera essas duas casas e lembra, qual que é o múltiplo de 6 mais próximo do 35, beleza? É o próprio 30, que é quando eu multiplico o 6 vezes 5. Então, para constatar que não vai passar, que não vai ser um número maior ou muito menor, você multiplica. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 4, 20. E 5 vezes 6, 30. Aqui, 32. Então, nós teríamos aqui, ó, 3.235. Você não precisaria nem fazer o resto, pessoal. Por quê? Porque ele está pedindo um valor aproximado. E não sei se vocês repararam, nas alternativas só tem a casa dos décimos, não tem outra casa além. Aqui a gente sabe que vai dar aqui 5, aqui 6, aqui 2 e aqui 0. Porém, você não precisaria realizar o restante, porque aí seria valores aproximados, ok?
E partindo para a última aqui, lembrando de novo que não seria necessário, né, uma vez que você tivesse achado aquele primeiro. Nós temos aqui habitantes por quilômetros quadrados. Pessoal, densidade, quando pediu ali por campos de futebol, é como se ele quisesse repartir todo o território em campos de futebol. E aí nós encontramos, né, que teria, ao total dos campos de futebol ali, 647 mil campos. E aí a densidade das pessoas, dos habitantes pelos campos de futebol, é como se você dividisse em partes iguais, né, na média. Quantas pessoas caberia dentro de um campo de futebol, beleza? E posteriormente, né, ele pede para que essa densidade seja calculada por meio dos quilômetros quadrados. Então é como se você tivesse um quadrado gigantesco de 1 quilômetro por 1 quilômetro. E aí ele determinou que teria, né, esse território de Uberaba 4.529 quadrados desse, ou seja, 4.529 quilômetros quadrados. E aí ele quer saber, se nós repartirmos de maneira igual esses 350 mil habitantes por esses quilômetros quadrados, quantos habitantes teriam em cada quadrado desse? Então isso que é a densidade. Então você pode ver que lugares, né, que a densidade demográfica são altas é porque é um lugar pequeno, um município ou uma cidade pequena que tem muitas pessoas. Então por metro, por quilômetro quadrado, vai ter uma média de pessoas muito maior do que o comum. Então aqui, para calcular essa densidade, você precisaria de uma razão que envolva a quantidade de habitantes, beleza? Sobre a quantidade de quilômetros quadrados, que é 4.529, só que dessa vez sem a conversão de nenhum dos dois. Você poderia ter começado por aqui também, tá, turma? Não precisa ter começado pelo primeiro, não. Se você começa por aqui, você até eliminaria algumas alternativas, mas você não teria certeza de que é uma determinada alternativa, beleza? Por ter mais de uma possibilidade. Então aqui eu tenho que dividir 350 mil por 4.529. Você pode fazer algumas estratégias de cálculo, turma, mas vamos na estimativa mesmo. Por quê? Esse 4.529 ele é maior do que 3.500. Então a gente já pega aqui logo 35 mil, beleza? Então 35 mil, qual que é o múltiplo, né, de 4.529 mais próximo de 35 mil? A gente pode arredondar, pessoal. A gente pode arredondar aqui, ó, para 4.500. E aí você pode considerar esse 4.500 como se fosse 4,5 ou até 5. Porque aí você lembra o seguinte, que o múltiplo de 5 mais próximo de 35 é quando você multiplica ele por 7. Então vamos multiplicar isso aqui por 7 e vamos ver o quão próximo fica, né, ou se fica muito distante. 7 vezes 9, 63, então aqui 6. 7 vezes 2, 14, com mais 6, 20. 7 vezes 5, 35, com mais 2, 37. E aqui 7 vezes 4, 28, com mais 3, 31. E aí ficou próximo. Se nós aumentássemos aqui, turma, 4.500 e alguma coisa, passaria, beleza? Dos 35 mil. Então é isso mesmo, é o 7. E aí nós poderíamos até também pensar, né, turma? Nós poderíamos até lembrar digamos assim, dessa alternativa que começa com 7 ali também, beleza? Então aqui nós teríamos 31 mil, né, que é do cálculo que nós fizemos aqui embaixo. Eu até apaguei aqui, mas vamos lá, era 31 mil, aqui 3, né, agora 0 e 7, isso, era 31.703. 10 menos 3, 7. Aqui é o 9, do qual nós tiramos o 10, sobraria 9. Aqui também é o 9, tá, turma? Porque aqui era 10, 9, aquela questão de transformação. Então aqui 2, 4 menos 1, 3, e 3 menos 3, 0. Então nós teríamos aqui, ó, 3.297, mais esse zero aqui, sabendo, turma, que nós calculamos o de cima e deu 31.703, eu sei que aqui seria 7 de novo, porque o múltiplo mais próximo seria o 31.703, beleza? Então nós teríamos aqui 7, aqui
6, 2, 1 e pronto. Eu não preciso mais calcular porque o que ele quer que você diferencie, turma, é se era 770, 77 ou algo do tipo, beleza? Ou 777, alguma coisa assim. Então aqui, como você sabe que são as unidades, é 77, ok? Então você pode marcar o 77 aqui. Porque se você olhar as alternativas, olha só, o 77 era bem definido, na verdade. Então, tinha 3 alternativas com 77. Então, você já eliminaria essa aqui, você saberia que não era 770. O do meio, né, se você calcula ele, é o que você menos utilizaria. Por quê? Você não consegue calcular ele sem calcular o primeiro. Só que se você erra o primeiro, provavelmente você chega aqui em 500 no segundo, né? E aí não daria certo. Esse não seria, essas 3 também não seria pelo cálculo do primeiro. Então, letra A, alternativa correta, beleza? Espero ter ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.